A paz do Senhor, queridos professores que nos assistem o canal da pré-aula de EBD. Como vão? Vocês estão bem? Estamos aqui hoje para falar sobre a lição 7 da classe dos pré-adolescentes, uma das melhores lições que iremos ter durante todo esse trimestre, que tem por título A Mensagem da Salvação, meus amados irmãos. E que maravilha de tema para começarmos a nossa lição, não é mesmo? Podemos ler aqui o texto base que se encontra lá em Isaías capítulo 7, verso 14, que diz assim: Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Meus queridos irmãos, que lição riquíssima, falando justamente acerca da mensagem da salvação que a Bíblia traz nela. É muito importante que venhamos estar tendo um estudo mais aprofundado sobre este tema, pois este tema é um tema muito abrangente no que diz respeito ao que está falando a lição. Pois sabemos muito bem, meus amados irmãos, que justamente a previsão de que Jesus viria não vem somente do profeta Isaías, quando a gente vai estudar o Antigo Testamento. Não era uma promessa que iria ser ainda feita, que era uma promessa recente no Novo Testamento. Não. Em toda a Bíblia, em toda parte da Bíblia, você pode ver momentos em que Jesus ele é predito. Você pode ver muitas das vezes, até mesmo no começo de Gênesis, você pode ver lá muitas das vezes que Jesus, a figura de Jesus é citada. Logo mesmo no momento em que ocorre a queda do homem para o pecado. Podemos ver tanto em formas de alegorias e simbolismos, mas também na forma da pessoa de Jesus Cristo. Como podemos ver também, como podemos exemplificar para os nossos alunos a respeito de Adão, a figura de Adão. A figura de Adão é um homem que era 100% homem e que através desse homem que era 100% homem adentrou o pecado do mundo. E através da semente do pecado que esse homem ele trouxe para todos nós e toda a humanidade irá carregar essa semente pecaminosa dentro dele, então apenas por um homem, mas não apenas por um homem 100%, mas também tinha que ser um homem também 100% de divindade. Jesus, ele é tanto 100% homem, como ele também é 100% Deus. Ele utilizou do seu artifício divino para nos livrar, para nos salvar da ira vindoura, nos livrou das amarras do pecado. Paulo vai dizer que a cédula que nós tínhamos, a dívida que nós tínhamos com o pecado, Jesus rasgou e pregou na cruz do Calvário. E agora por um homem, mas esse homem também divino, dotado de uma divindade extraordinária, ele passa agora a nos tirar do lamaçal do pecado. Então você pode ver que no momento em que Adão ele come do fruto proibido e ele vê que ele está nu, ele passa a perceber, ele tem a noção do pecado, e ali você já pode ver que ele já está dentro do pecado, e então ele vai se esconder quando Deus chega até ele, e Deus vai falar algo muito interessante, quando ele diz assim: Adão, onde está você? Deus não faz essa pergunta de uma forma assim, como se ele estivesse realmente procurando Adão, de uma forma literal. Não. Adão estava agora distante de Deus de uma forma simbólica, porque ele tinha comido do fruto. Anteriormente, Adão poderia conversar com Deus de uma forma muito simples. Deus ia até lá, até o Jardim do Éden, e conversava com Adão, mas agora, de uma forma assim simbólica, Deus vai chamar: Adão, onde você está? Eu não consigo lhe ver. Então isso quer mostrar justamente que Adão estava distante de Deus, e por causa do seu pecado, toda a humanidade chegou até o pecado. Toda a humanidade, ela tem o pecado, mas graças ao nosso Senhor Jesus, nos salvou dessa grande devedura que nós tínhamos, que era o pecado, e agora somos livres. Essa, meus amados irmãos, essa é a mensagem central da Bíblia Sagrada. Você tem que mostrar para seus alunos que a Bíblia pode estar repleta de histórias, pode estar repleta de textos literários, como a gente vai estar estudando dentro da Bíblia. A Bíblia em si, ela traz livros que tem diversos gêneros, possui aventuras, histórias de terror, poemas de amor,
crônicas, todas essas histórias estão contidas na Bíblia, mas todas elas estão fazendo parte de um plano maior. Desde o começo dos tempos, a vinda de Cristo, ela estava predita. Deus já sabia que o pecado iria adentrar no mundo. E desde que ele sabia que isso iria acontecer, ele já sabia que ele iria enviar o seu Filho para nos salvar, para nos livrar. Como vai dizer lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente diz que é o texto áureo da Bíblia porque nós conhecemos de trás para frente. Mas realmente podemos dizer que é o texto áureo da nossa Bíblia, do nosso manual de fé e prática. Por quê? Porque esse é totalmente o assunto principal da Bíblia. Jesus veio para nos salvar da pecaminosidade do coração do homem, das malícias, das mazelas que o homem carrega desde Adão. E que até o fim dos tempos, até o Senhor voltar, estaremos sempre tendo esse empecilho na nossa carne, mas somos vivificados, meus amados irmãos. Agora somos parte de uma semente incorruptível. Temos a semente incorruptível dentro de nossas mentes, dentro de nós. Temos o Espírito Santo, temos a luminosidade da palavra do Senhor, que agora ele nos mostra qual caminho devemos seguir. O Espírito Santo caminha conosco para nos mostrar o caminho de santidade e chegarmos até o dia do Senhor em que ele nos resgatará deste mundo terrível e levará consigo para as mansões celestes para com ele morarmos eternamente e louvarmos ao seu santo nome. Mas isso só foi possível, meus amados irmãos, porque foi através do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário que ele nos libertou, que ele nos salvou e ele nos resgatou dessa tão terrível obra que é o pecado, que toda a humanidade está fadada a carregar. E você pode ver, meus amados irmãos, a lição vai tratar justamente sobre isso, que desde Gênesis até Apocalipse vai ser dito várias e várias vezes, por referências, como eu já pude dizer, de formas alegóricas, sobre Jesus vir para este mundo, mas também de algumas formas que podemos simplificar através de realmente figuras literais, como Isaías é dito que é o profeta messiânico. Você pode dizer isso para os seus alunos, para eles estudarem melhor acerca da vinda do Senhor Jesus através de Isaías. Tem um versículo que diz que um menino nos nasceu e através disso você pode justamente está mostrando para eles que a vinda do Senhor não está só dita dentro dos evangelhos, não está dita no Novo Testamento. A ação de Jesus já estava sendo prevista desde o Antigo Testamento. Também podemos ver até Apocalipse, onde vai dizer lá que desde a fundação do mundo, a vinda de Cristo já estava predita, a sua morte já estava predita. E em tantos outros momentos vai ser dito também sobre a questão de Jesus. Também podemos citar no Antigo Testamento os simbolismos que a lição vai tratar aqui, como por exemplo Moisés. Moisés, ele era o mediador da antiga aliança. Moisés foi quem trouxe a lei, né? Deus deu a lei para ele, e ele era o mediador da antiga aliança, mas agora quando Jesus veio, ele é o mediador da nova aliança. E a Bíblia vai dizer bem claramente que não há mediador entre Deus e os homens que não seja alguém além de Jesus. Jesus, ele passou a ser um grande mediador. Antes tinha sido Moisés, mas Moisés era falha, era humano, e chegou alguém que é mais poderoso, que é totalmente dotado de poder, de autoridade e principalmente também de características humanas. Por isso ele é perfeito. Nosso Jesus, ele é maravilhoso, porque embora ele fosse tomado de toda a sua divindade, ele se esvaziou de si mesmo, como vai dizer Paulo lá em Filipenses. Ele se esvaziou de si mesmo, não teve por usurpação ser Deus e se transformou em homem. Ele passou pelas mesmas coisas que nós, passou pelas mesmas tentações, mas em tudo não pecou, como vai dizer em Hebreus. Então, meus amados irmãos, vocês podem trazer também essa questão do simbolismo, mas também de a forma literal, como Jesus, ele foi predito
Desde a época do Antigo Testamento, desde o Gênesis, ele vai ser predito até o Apocalipse. Podemos dizer também a questão do Gênesis, quando Jesus, na verdade, quando Deus fala que façamos um homem à nossa imagem e semelhança, você pode apontar essa curiosidade, pois esse versículo já revela que está no plural, ele façamos. Essa frase ela está no plural, ou seja, Deus não está falando só dele mesmo, senão seria irei fazer, mas na verdade ele estava dizendo façamos, então era uma ação conjunta, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus já estava operando juntamente com Deus, o Deus Pai e o Espírito Santo, ele já estava operante ali. Também temos outras questões que podemos trazer também. Essa mesma fala vai ser bem pertinente quando vai ser falado lá sobre a Torre de Babel, onde Deus vai dizer, desçamos e confundamos o povo que está ali construindo. Ou seja, novamente é uma frase citando a Trindade Divina. Podemos também afirmar sobre Davi, que era ungido do Senhor, e também ele se tornou a raiz, a semente, ele é a semente que veio a trazer justamente o Messias, que é o Messias Jesus. Davi foi um dos personagens que são mais importantes na Bíblia, pois ele foi o personagem que trouxe da sua linhagem, veio a vir a Cristo. Também a questão de Melquisedeque, que era um sacerdote do qual Abraão deu dízimo. Isaac, que era o filho da promessa. Jesus também é o filho da promessa. Pois também podemos fazer um simbolismo também com Isaac e seu casamento com Rebeca. Podemos simbolizar ali o casamento entre Cristo e a igreja. Ali pode ser um simbolismo, ali mostra uma alegoria de como será o casamento entre Cristo e a igreja, onde o noivo está esperando nos campos, enquanto a noiva está adornada, ela está sã, ela está imaculada, sem nenhum adorno de pecado nem nada. Ela está limpa para receber o seu noivo, que está para vir, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero agradecer por você que chegou até aqui, nos assistiu. Dê um like, compartilhe essa aula para que mais pessoas venham a vir e ver nosso canal e para que ele cresça cada vez mais e as pessoas tenham mais conhecimento sobre nossa classe de pré-adolescentes e das outras turmas, meus amados irmãos. Que o Deus abençoe, que você tenha uma ótima aula e que a sua próxima aula venha a ser uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe.